Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu convido os irmãos neste momento a se renderem na presença do Senhor em adoração, em contrição, com o coração quebrantado. Vamos adorá-lo, vamos bendizer o nome do Senhor enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, porque tudo que temos e tudo que somos é o Senhor quem nos dá. Amém. Ele tem nos trazido até a sua casa para juntos exaltá-lo e celebrarmos o seu santo nome. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus esta noite. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o seu nome.
Oh, aleluia! Oh, Senhor amado, Espírito Santo de Deus, Isso eras a palavra, o cordeiro dos
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite, irmão, desse momento e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Queridos, Deus. vamos continuar com esse mesmo espírito de adoração. Vamos continuar agora adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem sido fiel para conosco, que não tem nos deixado faltar nada, que a sua misericórdia tem sido muito grande e tem trazido abundância para os nossos lares. Não só a abundância financeira, mas a abundância de graça do Senhor derramado sobre as nossas vidas, de livramento, de muitas coisas que muitas vezes também as nossas mentes acham que não vamos conseguir, mas a graça do Senhor sobre nós, ela nos indica, ela nos orienta, nos dá força para enfrentar as necessidades que nós temos. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pai querido e justo Senhor, Deus de bondade e misericórdia, te louvamos nesse momento, Senhor. Te louvamos com parte daquilo com que o Senhor já nos abençoou. Exaltamos ao Senhor da glória a tua misericórdia e a tua bondade sobre as nossas vidas. E queremos te dizer, Pai, que sem a tua graça em nós pereceríamos, mas o Senhor tem sido gracioso, tem segurado na nossa mão e tem nos conduzido. Por isso, abençoa o teu povo aqui nesse lugar. Derrama das tuas bênçãos, das tuas graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
sabedoria divina de orientá-los conforme a vontade do Senhor. Pai Glória. querido, eis aqui as tuas crianças, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Senhor, certa vez o Senhor disse que deixai vir a minhas crianças. E eles aqui, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja protegendo e guardando a vida de cada um. Em nome de Orientando, Senhor. Que Glória. as dias que ali atrás, as salinhas vão trazer a mensagem, seja uma mensagem de graça e bênção para a vida deles. Em nome Eles de possam Jesus. guardá-las em seu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Assim, Senhor, eu te peço, ó Deus, também pelos lares que aqui estão apresentados. Vem guardando e protegendo, Senhor, e livrando de todo Em mal. nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pelas tuas grandes misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria nessa noite de ter o prazer de apresentar os visitantes. Tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira ou segunda vez que possa acenar? Temos aqui um casal, as outras duas senhoras ali, muito bem. Está conosco também a Laís, o Marcelo, a Rebeca, o Pastor Júnior, a Val. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Essas palmas é para dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Sintam-se à vontade em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora eu quero chamar aqui o homem de Deus, o pastor Júnior. Ele vai trazer uma mensagem poderosa do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém, igreja? Glória. Glória a Uma Deus. salva de palmas aí para o servo de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Feliz de estar com os amados irmãos mais uma vez. Apresentação rápida para quem não me conhece ainda. Eu sou o Franco Júnior, pastoreio a Gileade de Juazeiro do Norte, pastorei com minha esposa e minha mãe. Viemos passar uns diazinhos aqui em Fortaleza. E aí recebemos o convite, o grato convite, de estar com os amados irmãos essa noite. Glória a Amém? Deus. Aqui eu espero que esteja tão frio quanto lá em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, penso na terra fria esses dias. Amados, eu queria falar hoje à noite com os amados irmãos em Apocalipse, capítulo 4. Convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E se os irmãos me permitem, posso convidá-los a ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Sou do tempo antigo, costumo dizer isso. No meu tempo, entrava alguém em sala de aula, não sei se alguém é aqui desse tempo, a gente fazia o quê quando entrava o professor? Ele ficava de pé. Isso era reverência, educação. Eu acho que o Senhor merece a nossa reverência, toda a nossa reverência. Apocalipse, capítulo 4, somente o versículo 1, por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Somente até aqui, por enquanto. Convido você, sente não, vamos orar. Amém? Curva sua cabeça, ore e interceda em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, queremos, ó Deus, essa noite clamar a Ti, para que a Tua palavra, ó Deus, produza vida em nós. Então pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça um mover nos nossos corações, que o Senhor seja manifesto essa noite neste lugar, e que nós saiamos daqui, ó Deus, edificados, transformados, para glorificarmos o Teu santo nome. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
queria falar um pouco com os amados irmãos essa noite. Tenho certeza, conhecendo o pastor e amigo Marco Sérgio, dedicação dele à palavra de Deus, eu tenho certeza que a igreja é alimentada e edificada com a palavra de Deus. Então, o que eu vou dizer não se aplica aqui, mas nós temos visto muitas igrejas que têm abandonado a sã doutrina, a palavra de Deus, por um pseudo-evangelho. E aí as pessoas têm apresentado isso como se fosse uma grande novidade que se deve pregar nas igrejas hoje em dia. E a gente tem esquecido, pelo menos em muitas igrejas, aquilo que foi referência lá na Reforma Protestante, por exemplo, ao sola Escritura. E a gente esquece de olhar para as Escrituras e tem olhado demais para alguns costumes e cultura nossa. Eu gostaria de falar hoje de um tema, pelo menos para algumas igrejas, esquecido. Tem dois temas que eu acho que precisam ser falados, entre muitos, que são esquecidos. O tempo não dá para eu falar dos dois hoje. Eu queria falar de um. Quais são os dois temas? Céu e inferno. Mas hoje eu gostaria de falar de céu. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, o que nós percebemos no texto lido é exatamente o Senhor chamando agora João para ter um olhar diferente daquilo que ele estava vivendo, daquilo que aos seus olhos naturais se vivia. A gente precisa entender um pouco então desse contexto. Para que a gente possa entender o texto bíblico vai nos dar a luz sobre isso. João estava exilado na ilha de Patmos, e ele vai dizer por que ele estava exilado ali. Ele estava exilado porque ele havia pregado o Evangelho, e para tentar silenciá-lo, ele havia sido mandado para aquela ilha. A gente precisa lembrar que todos os outros apóstolos já haviam falecido, já haviam morrido, viraram mártires. Só restava ele, era o último apóstolo. E numa tentativa de sufocar, de calar o cristianismo, ele é enviado agora como prisioneiro para a ilha de Patmos. Eu queria então pedir uma coisa aos amados irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos navegar um pouco nos textos bíblicos. Então permaneça com ela aberta. A primeira indicação do texto eu queria convidá-lo a ler, para que a gente comece a entender todo esse contexto, para irmos para o assunto em questão. Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 1:9. Essa água é minha, creio eu. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, é João dizendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele começa dizendo por que estava na ilha de Patmos. Ele estava preso, porque não se calou diante da adversidade, das agruras sofridas. Ao invés de silenciá-lo, ele continuava mesmo isolado, falando de Jesus, ele tendo comunhão com o Senhor. Mas algo que ele se identifica, e a gente começa a entender algo aqui. Algumas pessoas, ao olharem para Apocalipse, têm uma ideia de que Apocalipse ou era para o tempo presente, para a época em que João escreveu, ou ignora os leitores da época de João e entendem que são apenas para nós nos dias de hoje. E nós precisamos compreender que o texto bíblico tanto servia para as pessoas contemporâneas de João, para os dias de hoje. E olha como é que João fala aos seus contemporâneos e fala a nós também. Ele começa dizendo que ele é irmão nosso, mas olha aí como é que ele se
se aproxima a nós, ele vai dizer que ele é nosso irmão, que ele é nosso companheiro, mas em duas coisas: ele é companheiro nosso no sofrimento, mas também é companheiro e irmão nosso no reino e na perseverança em Jesus. Uma das coisas que nós às vezes esquecemos quando falamos da sã doutrina é que nós precisamos perseverar na sã doutrina. Perseverar em Cristo é perseverar na sã doutrina. É nós estarmos em Cristo, estando com a palavra, meditando na palavra, nos alimentando da palavra. Quando eu disse realmente que algumas pessoas ou igrejas têm abandonado essa doutrina, não é que eles tenham falado, vamos dizer assim, abre aspas, falado heresias, fecha aspas. Sim, às vezes se fala muito heresia, mas se fala muito que o Evangelho é simples, sim, e é. Mas qual simplicidade nós estamos tratando? Uma simplicidade que abandona as Sagradas Escrituras, ela não está conectada ao Senhor. Isso não é cristianismo. E aí a gente observa que às vezes, nosso dia a dia, a gente tenta dar uma defesa para não nos atentarmos à palavra de Deus por aquilo que nós estamos vivendo. A atual circunstância do nosso Brasil não é das melhores. Nós temos diversos problemas. A igreja tem uma perseguição velada, muito pequena, mas sofremos perseguição. Mas a gente tem que dizer que nós não somos mais fervorosos, é por causa do tempo, é por causa do trabalho, é por muitos motivos. E nós olhamos, olha, eu tenho que vir aqui ter um curso, como é que pega o microfone. Eu acho que é a terceira vez que a turma me chama a atenção que eu pego. É na ponta ou no meio? Eu tenho que pegar no meio. É assim? Ai, ai, ai. Aqui, olha aí. Assim na primeira prova. Eu me perdi. Estava falando que nós estamos abandonando as Sagradas Escrituras e dando desculpas por isso ou por aquilo. Quando nós olhamos para João, ele se identifica como um irmão nosso. Mas irmãos não é só na alegria que ele se identifica. Ele vai dizer que ele continua sendo irmão nosso, mas também no sofrimento, não só na alegria e no sofrimento. E é diante do sofrimento que ele diz que é nosso companheiro. Amados, os dias podem não ser os melhores, mas nós precisamos, nesses dias difíceis, nos voltar para Cristo, para a sua palavra. É ela que deve ser o nosso alimento, e não algumas ideias que nós temos visto por aí. Tem um pregador, vamos dizer o nome dele, que prega no banquinho, sentado, parece mais um show, parece mais um coach, e as palavras dele parecem terem ressoado dentro da igreja como algo novo e belo dentro das igrejas, mas que não contém a essência do cristianismo, da palavra de Deus. Então estamos nos alimentando de quê? Esses dias, lá em casa, eu estive doente, acho que muito frio lá no Juazeiro, eu desidratei, né? E aí, a minha esposa fez uma sopa, sinal, muito boa. Aí, pela manhã, me alimentei da sopa. Eu não estava muito bem. Usava a linguagem dela, estava chechelento, como ela costuma dizer. Mas à noite eu melhorei. Eu não sei, principalmente os homens, mas geralmente os homens querem mastigar alguma coisa. Aí eu melhorei e disse, rapaz, eu tenho que mastigar alguma coisa. Ela se zangou comigo porque eu não quis a sopa dela. Eu disse, meu filho, eu preciso mastigar, eu passei 2 dias só na sopa. Eu quero mastigar alguma coisa. Aí fui comer o quê? Micino, foi? Sopa. Foi sopa de sim. Queria sopa de sim. Nós estávamos chegando da igreja. Vou contar um segredo para vocês. Que é casa de pastor. Casa de pastor, dia de domingo, é o pior dia. Não
tem almoço feito porque a gente não tem tempo para isso, a gente descansa, a esposa vai junto com a gente. De noite, a gente só come comida especializada assim, de outra cultura, ou é japonesa, ou é alemã, ou é o soborô, alguma coisa desse tipo. E esse dia, era o domingo, a gente acabou de chegar da igreja, eu disse, eu quero comer alguma coisa e comer, e sim. O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando? E sim, pode até encher a barriga, sim ou não? Mas, de fato, o alimento Dá uma sustância. dá uma falsa sensação de que nós estamos alimentados. Mas ela produz muito mais malefícios do que benefícios. Sim ou não? Mas é assim que muitos crentes estão vivendo. Diante da palavra de Deus, estão rejeitando o banquete, estão se alimentando de coisas que não têm nenhuma substância saudável para a nossa vida. A gente tem se alimentado desses coaches no dia de hoje. E a gente está dizendo, oh, que maravilha. Tá, e essa palavra dela nos ajuda quando o dia mal bater a nossa porta. Tá? O que vai trazer sustância, como diria outro pastor, que vai trazer segurança para a nossa vida, é a solidez do Evangelho. Por isso precisamos nos alimentar. Quando João está dizendo aqui que ele é nosso irmão e companheiro no sofrimento, o que produziu essa força para continuar fiel diante do sofrimento foi a alimentação saudável das Escrituras a ele e aos demais irmãos. Por isso, amados, precisamos falar do Evangelho. E um dos assuntos do Evangelho é o que? O céu. E precisamos tratar desse assunto. Então, primeiro que eu quero dizer aos amados que Apocalipse foi inicialmente interessado a quem? Aos irmãos, aos companheiros, aquelas pessoas que estavam próximas a João, mas também para os nossos dias. E aí a gente começa a entender que aqueles homens suportaram diversas perseguições, suportaram um martírio. Na época de João, quando João escreve esse livro, só restava ele. Os primeiros séculos foram terríveis contra a igreja. Muitos imperadores romanos perseguiram a igreja de forma cruel. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Nero, põe fogo em Roma e quase a destrói totalmente. Na época de João, não era mais Nero o imperador, era Domiciano, um dos piores imperadores que o império já teve. Ele persegue mais ferozmente os cristãos, e é ele que coloca agora João para ser exilado na ilha de Patmos. Esse livro foi destinado não apenas aos primeiros eleitores, mas a mim e a você. Por isso nós precisamos estar atentos a essa mensagem. João se apresenta como um homem que tem comunhão e intimidade, primeiro com Deus, e isso nos faz refletir. Nós temos conhecimento sobre Deus, e esse conhecimento é intelecto, ou nós temos gerado intimidade com esse Deus. Às vezes, principalmente da última vez que houve consagração de pastores para cá, às vezes a pessoa está no grupo de pastores, o pastor Marcos Sérgio cita algum pastor. Quem é esse pastor? O pastor diz, lembrei. Estou dando esse exemplo porque eu o conheço por causa da igreja que ele pastoreou, mas eu não tenho intimidade com ele. Eu posso chamar ele de amigo? Não. Mas muitas vezes é assim que nós nos relacionamos com Cristo. Nós o conhecemos porque é um personagem bíblico, e às vezes me parece que é a centralidade das Escrituras. Quando nós olhamos para o que João escreve, ele demonstra ter intimidade primeiro com Deus, porque ele fala diretamente, e nós temos esse acesso a Deus, e muitas vezes temos sido falhos nessa comunhão, nessa intimidade. Nós não temos buscado ao Senhor. O nosso intelecto às vezes está cheio
mas o nosso coração está vazio da palavra. Não temos mais ardor pela presença do Senhor, os nossos olhos já não se enchem de lágrimas na presença do Senhor, não anseiamos estar na casa do Senhor, e isso demonstra como nós estamos distantes de uma comunhão genuína e íntima com o Senhor. O que contrasta com o que João fala. Ele diz que ele é íntimo do Senhor, mas também é íntimo e conhece os irmãos, os crentes da Ásia. João, ele está banido, isolado, preso. Nesse momento, irmãos, os pés de João estão no vale, mas a sua cabeça e o seu coração continuam no céu, glorificando e exaltando o Senhor. Glória. Sabe, amados, duas coisas que nós precisamos resgatar em termos comportamentais: a nossa adoração, as nossas práticas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra e comunhão uns com os outros. Precisamos ter prazer de estarmos uns com os outros. Eu não sei como é que é a casa de vocês, a família de vocês. Eu cresci e quando casei, na família da minha esposa é essa também. Mas eu cresci, dia de domingo, morávamos todos juntos. Meus pais, a minha avó materna e duas tias minhas. Era todo mundo junto. Minha mãe é a caçula de 10 irmãos. É quem tem menos filhos. Ela teve 3, eu tenho 2 irmãos. Então, dia de domingo, todo mundo ia para onde? Para a casa da avó, que era lá em casa. Então, nós crescemos com uma casa cheia. E isso nunca foi algo ruim para mim. Sempre gostei dessa família. E isso é família. Eu casei com minha esposa, eu me deparei com essa situação. Dia de domingo, está todo mundo lá na casa da minha sogra, os netos todos. E como isso é prazeroso? Porque isso é família. E nós olhamos para a igreja hoje, outro costume que tem se dissipado dentro da igreja, é o entendimento de que nós aqui somos uma família. É assim que Paulo nos trata, é assim que as Sagradas Escrituras dizem que nós somos a família do Deus vivo. E precisamos ter prazer na comunhão, tanto com o Senhor, como com os outros. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Assim, quando o dia mal bater a nossa porta, e acredite, mais cedo ou mais tarde, o dia mal bate a nossa porta, nós teremos comunhão com o Senhor e isso nos fortalecerá. Mas também a comunhão com os irmãos, e são esses irmãos que trarão apoio e ajuda da parte de Deus. Senão, para nós seremos bênção uns para os outros. E é assim que João se apresenta, um homem que tem comunhão e intimidade, tanto com Deus como com os irmãos. Apesar de João estar fisicamente em Patmos, no dia do Senhor, no domingo, ele achou-se em espírito, capítulo 1, versículo 10, achou-se em espírito na presença do Senhor. A ilha do exílio transforma-se agora na porta dos céus. E a nossa vida? Às vezes, a gente gera transfere responsabilidades. Nós transferimos a responsabilidade do culto, primeiro para o grupo de louvor, depois para o pregador, e nós dizemos que o culto foi bom ou não, isso em alguns casos, quando o louvor é um louvor que, abre aspas, incendeia a igreja, fecha aspas, ou quando o pregador tem certas, abre aspas, revelações. Mas como é que nós temos chegado até o culto? Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos apresentar diante do Senhor a nossa oferta agradável a Deus. E lá em Romanos 12 diz qual é essa oferta. A nossa oferta ao Senhor
é a nossa vida no altar do Senhor. É a nossa oferta viva no altar do Senhor. E a gente precisa entender o conceito ainda de oferta trazido do Antigo Testamento, que não mudou. O que era o conceito de oferta lá no Antigo Testamento? O conceito de oferta era nós apresentarmos um cordeiro de 1 ano, macho, sem manchas, sem mágoas, sem defeito. Significa dizer que nós precisávamos cuidar por 1 ano para ofertarmos ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Amém. E o que nós estamos ofertando ao Senhor hoje? A gente vem para o culto e nós estamos cuidando daquilo que nós vamos ofertar ao Senhor. Precisávamos estar no dia do Senhor, no domingo, jejuando, orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia de nós e que usasse a vida do pregador, mas que os nossos ouvidos, o nosso entendimento estivesse atento, aberto, para receber, para sermos edificados pela palavra do Senhor. O Senhor fala conosco. O problema é que muitas vezes nós estamos com os ouvidos e o coração fechado para a palavra do Senhor e queremos transferir responsabilidades. A culpa é do louvor, a culpa é da iluminação, a culpa é do calor, a culpa é do pregador, quando nós não ofertamos ao Senhor aquilo que nos é devido. Quando o texto bíblico diz que ele estava na ilha de Pátimos, está dizendo que fisicamente era tudo contrário àquilo que João deveria estar vivendo ou desejava viver. Estava sem os seus amigos, os seus companheiros de evangelho haviam sido morridos, haviam sido mortos injustamente. Mas aonde estava o coração e a mente daquele homem? Não estava em reclamar, não estava em murmurar, embora com certeza estivesse triste, lamentasse tudo aquilo que vivia, ele continuava firme no propósito de adorar o Senhor. A sua mente, o seu coração não estava na ilha de Pátimos, estava nos altos céus, glorificando e exaltando ao Senhor. Em Pátimos, amados, eu e você sofremos. E vez ou outra nós somos enviados para Pátimos. Mas em espírito, eu e você reinamos com Deus. Por isso precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que mesmo em meio à adversidade, os nossos olhos, coração e mente não fiquem presos ao local físico onde nós estamos. Na solidão da ilha, isolado e exilado, João ouve uma voz. Roma proibiu João de pregar, de falar do Senhor, de ter contato com os irmãos. Os irmãos eram perseguidos, eles não tinham notícia. Mas Roma, mas o mundo, ninguém pode nos impedir ou proibir de termos contato e intimidade com o trono da graça. Por isso, precisamos falar disso. Falamos muito do homem, do coração do homem. Falamos muito de técnicas que vão ajudar a nós superarmos alguns traumas. Mas isso pode até em certo momento ser bom, mas não é eterno. E nós precisamos nos alimentar de coisas eternas. E que independente das situações, nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o texto, o que nós encontramos era um homem exilado, solitário, mas que não deixava de adorar ao Senhor. Pedi para que os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas. Então vou fazer outro convite para outra leitura. Capítulo 1, versículo 12. Porque o Senhor chama agora João, fala com João. Agora olha que interessante. Nós falamos de Jesus, claro, somos cristãos, mas às vezes a ideia que nós temos é de fazer uma separação entre Jesus e igreja. Lá em Juazeiro, costuma falar, dar esse exemplo. Imagine que alguém chega para mim e diga o seguinte: olha, pastor, me convidar para ir para uma festa lá em casa.
bom a festa, né? Mas alguém chegasse para mim e dissesse: olha, o senhor é convidado, muito bem-vindo lá, mas a sua esposa, eu não gosto dela, eu queria que ela fosse. Me caberia nessa festa? Não caberia. Você quer ver outro exemplo? Talvez esse para mim fosse pior. O contrário. Olha, eu quero convidar a sua esposa, mas não quero que você vá não. Aonde cabe um e não cabe o outro, um dos dois pode estar presente. Não. Mas às vezes é assim que nós nos comportamos em relação à noiva de Cristo. Por quê? Porque às vezes a gente fala muito que ama Cristo, mas esse amor, ele tem que ser expresso com e para a sua noiva, que é a igreja. Então, como nós podemos dizer que amamos a Cristo e não amamos a sua noiva? Precisamos entender que nós devemos se amar a Cristo e servir a sua noiva. Quando a gente fala hoje desses novos conceitos sobre a igreja, existem os desigrejados. O tempo não dá para a gente falar sobre isso, mas é um conceito equivocado, herético. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, o Senhor não vem buscar um indivíduo, Ele vem buscar a quem? Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja. Quando nós falamos de céu, nós precisamos entender que precisamos também falar de igreja, amados. Então quero você com atenção no texto bíblico, porque antes de nós vermos o noivo em seu fulgor e majestade, João tem uma visão da beleza da sua noiva. Está no capítulo 1, versículo 12. Quem é a noiva? A igreja. E ele a vê como luz do mundo. Antes de nós termos uma visão do Cristo exaltado, nós vamos ter que ver primeiro a sua igreja. Lá no capítulo 1 diz que ele passeia no meio da sua igreja. Nós não conseguiremos ver a Cristo se não for por meio da sua igreja. Lá em Colossenses diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. Somos nós, como igreja, que apresentamos e sustentamos a verdade de Cristo. Portanto, nós que estamos ou fazemos parte de uma igreja, precisamos de fato entender e viver o conceito de igreja. Eu não sei se eu falei aqui, se eu falei, vocês já vão conhecer a história. Se eu não falei em outro canto, vocês vão conhecer ela. Lá em Juazeiro, existe um local, um balneário. Vez ou outra nós vamos por lá. Local muito bom e íamos lá frequentemente. O garçom já nos conhece. Então, quando a gente chega, ele já diz assim: o de sempre, um peixinho frito, para vir no horário correto, ele já sente adiante. Bom serviço, não é dele? Eu fico feliz de ser bem atendido, mas para vergonha minha, eu não sei o nome dele. Também não sei o nome das pessoas que frequentam aquele lugar. Não sei quem está a 10 metros de mim. Eu estou com minha família e os amigos aqui, ali tem outra família com outros amigos, e eu não sei quem são aquelas pessoas. Isso é igreja? Não. Isso é um clube. Mas me diga se não é assim que às vezes nós agimos aqui dentro. Como é que a gente não conhece quem faz parte da nossa família de Cristo? Como é que nós não temos comunhão? Como é que nós não nos relacionamos com aquelas pessoas que vamos passar a eternidade juntos, cantando em um único coral, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor? Precisamos gerar essa intimidade, comunhão, hoje, já, na igreja do Senhor, porque é a nossa família, é a nossa casa. Quando o texto bíblico lá em capítulo 1 de Apocalipse diz que Jesus é apresentado ao mundo por meio e através da sua igreja, é através da nossa vida, não apenas individualmente, mas principalmente coletivamente. É aqui que nós aprendemos as
principais doutrinas. É aqui que nós vamos ter que repreender muitas vezes o irmão, vamos corrigir em amor esse irmão, vamos apresentar a disciplina, vamos educar, vamos crescer juntos. Por isso nós precisamos, quando falamos de céu, entendermos que para morar no céu não é apenas a preocupação única minha, precisa ser coletiva, porque esse grupo que está aqui vai subir para os céus. Chance 2. Esse grupo que está aqui vai subir para os céus e pode glorificar a Deus. Amém, irmãos? Amém. E nós precisamos nos alegrar com isso. O mundo vê Cristo através da igreja. Cristo está no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Cristo em glória, senão por meio da sua igreja aqui na terra. E nós precisamos, irmãos, não apenas congregar. Não é como eu vou naquele local, vez ou outro. Nós precisamos ter o prazer, a alegria de estar nesse lugar. Nós precisamos pertencer a esse lugar. Precisamos assumir responsabilidades nossas com esse grupo, com essa família. Família é assim, tanto na família da minha sogra, quanto na família da minha mãe, que agora para a minha família só e para a minha esposa, como é que a gente se reúne, aí se reúne os irmãos, aí o irmão fala do outro, né? Porque torce para o time errado, porque olha, teu filho é muito danado, não é assim que acontece com a família? Aí chega o vizinho e diz assim: rapaz, meu sobrinho é danado. Opa, meu sobrinho você não fala nada. É ou não é assim? Eu não sei na família de vocês, mas na nossa família é assim. Quando chega em casa, a gente vai examinar o que é que o sobrinho fez. O sobrinho estava errado, chama a atenção e corrige. É assim? Por que na igreja não é assim? Porque nós não entendemos que ser igreja é um local para congregarmos, um local de segurança, é um local agradável, é um local onde nós deveríamos gostar de estar, de passar tempo, de ter comunhão, de conversar, de visitar uns aos outros. Se nós não praticamos isso, nós estamos muito distante daquilo que foi o início da igreja, lá em Atos capítulo 2. Quando a igreja começa, eles partiam pão, eles eram dedicados na oração, na doutrina dos apóstolos, e tudo que tinham, eles tinham em comum. E às vezes a gente se distancia um pouco disso. Precisamos voltar para a essência do cristianismo e do que é essa igreja. E o que é que isso tem a ver com o céu? A quem Cristo vem buscar? Ele não vem buscar um indivíduo. Como eu disse agora há pouco, ele vem buscar a nós, um grupo de irmãos, um grupo que se chama família, a igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? E o que é a igreja? Ela é a luz do mundo, por isso ela é comparada, lá no capítulo 1, com candeeiro e estrela. Bom, irmãos, depois de João ter a visão de Cristo, da glória, no meio da sua igreja, depois que teve essa primeira visão do Cristo exaltado, que cuida da sua igreja, e aí deixa eu dizer isso, ele ama a sua igreja, ele cuida da sua igreja, ele conhece os defeitos da sua noiva, mas ele é o remédio e o bálsamo para a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja, mas vem buscar uma igreja pura, santa e imaculada. E às vezes nós queremos nos automedicar, ou medicar o irmão. E nós precisamos entender que o remédio para todas as nossas mazelas é Cristo na nossa vida. Mas não aquele Cristo que se apresenta como aquele povo sentado no banquinho dizendo que tudo é amor. Nós precisamos entender que a correção e que o bálsamo e o remédio para as nossas vidas é a sã doutrina, é a palavra de Deus. Ela vai nos confrontar, ela vai nos corrigir, ela vai nos ensinar, ela é o norte para a nossa vida, ela é a bússola, ela é o nosso caminho, ela que aponta para onde nós devemos ir. Por isso, Cristo olha para a sua igreja, reconhece os seus problemas, mas
mas Ele também é a cura para os seus problemas. Ele é remédio. Ele reconhece as virtudes e fraquezas da sua noiva. Nenhum defeito da sua noiva está oculto diante do Senhor, diante dos seus olhos. Contudo, Cristo, exaltado, aponta para a sua noiva o caminho de retorno para Ele e diz que Ele é o remédio para a sua igreja. Ele não rejeita a sua noiva. E nós? Você quer ver uma coisa? Quem quer ir para o céu? Amém. Glória. Amém? Amém. Não precisa ser hoje não, né? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Não é o problema. Rapaz, acabamos de ter uma netinha. Pô, mais linda. Duas, né? Duas netinhas. Curti um pouquinho essa neta, né? Mas o céu é melhor. Claro que eu tenho o desejo de ir para o céu. Falo brincando. Mas se nós desejamos ir para o céu, nós precisamos entender o conceito de igreja aplicado na nossa vida. Cristo não vem nos buscar fora da igreja. Ele vem nos buscar como igreja do Senhor. Cristo revelou-se primeiro como aquele que conhece a sua noiva no íntimo. Quando ele fala às igrejas da Ásia, aponta quais são as qualidades e os defeitos de cada uma das suas igrejas. Ele nos conhece, ele conhece as virtudes e conhece as suas fraquezas. Nenhum defeito da sua noiva está oculto. O destino da igreja, da noiva, não está nas mãos dos homens. Às vezes, a gente escuta pessoas dizendo assim: rapaz, a igreja depois da pandemia passa por isso, passa por aquilo, e reclama da igreja. Eu não sei se tem algumas pessoas que parecem o vizinho que vem reclamar do nosso sobrinho. Eu fico indignado quando alguém fala de igreja. Ouça, tá ligado? Irmão, eu estou dentro dela e eu não aceito ser reclamado desse jeito. Igreja é algo santo, precioso do Senhor Jesus. Aí alguém de dentro tem um olhar crítico demasiadamente. E o que é que eu costumo fazer? Meu irmão, eu quero me convidar a juntos nós corrigirmos em amor, segundo a palavra, esse problema. Agora a gente precisa entender uma coisa: com todas as mazelas que nós individualmente temos, precisamos entender uma coisa: a igreja do Senhor vai subir alva como a neve. Então a nossa preocupação é individual e às vezes com os irmãos, ajudá-los, transformando por meio da palavra e ação do Espírito Santo, para verdadeiramente entenderem e serem igreja. O destino da igreja, portanto, não está nas mãos dos homens. Enquanto o imperador tentou calar o cristianismo, no caso de João, exilando ele em Patmos, ali o Senhor falava pessoalmente com João. Os desafios da nossa vida tentam nos sufocar, tentam nos calar. Às vezes, nós arrumamos certos trabalhos que nos impedem verdadeiramente de estarmos na igreja. Antes de ir para Juazeiro do Norte, eu fui programador durante muito tempo, sou analista de sistema, 20 anos como analista de sistema. E quem trabalha na área de TI é como médico, não tem hora para trabalhar. Às vezes você está em casa, o telefone toca, você tem que resolver as coisas. E isso muitas vezes me impedia na semana de estar na igreja. Eu sei que tem trabalhos que nos impedem de estar na igreja, mas nenhum trabalho nos impede de ter comunhão com o Senhor e ter comunhão com os irmãos e comunhão com a igreja. Às vezes somos impedidos no dia de culto, nós estamos na igreja, mas isso não é motivo real para nos impedir de termos comunhão uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa: vocês já viram que lançaram um programa muito legal chamado WhatsApp? Legal! A gente tem comunhão com o mundo todinho, a gente manda mensagem, o outro responde, a gente manda áudio, a gente manda vídeo, e isso diminui as distâncias. Igreja, precisamos ter comunhão uns com os outros, e às vezes a gente se preocupa dizendo: mas o que é que vai ser da igreja? Amado, a igreja vai subir alva como a neve. A questão é: eu estou purificado, justificado, transformado, redimido no Senhor Jesus para subir com essa igreja? João ouve uma voz como de trombeta em Apocalipse 1:10. Jesus revelou-se a ele da mesma forma
e lá bastou João voltar-se para ver Jesus. Capítulo 1, versículo 11. No versículo 4, João agora precisa subir aos céus. Isso porque Domiciano, imperador da época, eu já disse diversas vezes, tenta calar. Os amigos morreram, a igreja é perseguida, ele é exilado, aos olhos humanos. O que João tinha de perspectiva humana? Olhamos para os nossos dias hoje. A gente vê ideologia de gênero, a gente vê uma política que aos nossos olhos não temos a menor expectativa boa, positiva. Nós temos uma economia que dia a dia apresenta sinais de fracasso e de cansaço. A gente olha cada vez mais a igreja sendo perseguida e o mundo entrando na igreja. Ao invés de a igreja influenciar o mundo, nós temos visto cada vez mais o mundo influenciar a igreja. Quer seja na arquitetura dos templos, quer seja na pregação, nós temos visto o mundo influenciar a igreja. E diante disso, aonde repousar os nossos olhos? Uma situação muito pior que estava o João. Como eu disse, amigos mortos, igreja perseguida e tentando silenciar. É nesse momento que Jesus fala com João e olha o convite que ele fez para João e faz para nós. Ele diz: suba para cá, eu tenho coisas grandes para lhe mostrar. Quando ele se revela, no primeiro momento, ele fala do presente, ele fala da sua igreja, ele fala que ele vai ser apresentado por meio da igreja, ele fala dos defeitos da igreja, mas ele diz que ele é o remédio da igreja. Agora ele chama João para olhar do alto, não para o presente, mas para o futuro, para o que vai acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos tirar os nossos olhos do presente e do terreno e repousar os nossos olhos nos céus, de onde vem o nosso socorro. Precisamos elevar os nossos olhos para um plano maior, para termos uma visão mais ampla e mais distante. É do amanhã, é do eterno. Nós precisamos ter uma visão diferente. E é assim que João começa a receber essa voz, uma voz como de trovão, fazendo um convite a ele: suba para cá, eu lhe mostrarei coisas que irão acontecer. Ele vislumbra não mais o presente, mas um futuro a partir do trono de Deus. A gente olha para o amanhã. Como é que a gente tem essa perspectiva? Se nós falarmos economicamente, não tem uma boa perspectiva. Falarmos politicamente, pior. Mas nós precisamos olhar para o futuro, esperançosos naquilo que o Senhor nos prometeu. João capítulo 14, a promessa de Jesus, ele diz: eu estou indo para o meu Pai. Mas ele diz: não fique perturbado, não se perturbem, eu vou preparar morada. Mas ele promete que ele voltará e que nós não ficaríamos órfãos. Ele estaria preparando um lugar para nós e viria nos buscar, e nós estaremos eternamente com ele. É nessa promessa de futuro que nós precisamos nos agarrar. É nisso que tem que estar no nosso coração constantemente, diante de tudo que nós temos vivido, que os nossos olhos têm contemplado, diante do sofrimento, da dor, da lágrima e da angústia que nós passamos. A nossa esperança tem que estar no Senhor, tem que olhar para os céus, de onde virá o nosso socorro. Precisamos repousar os nossos olhos e corações no Senhor. Glória a Deus. Aí você me pergunta: ok, por que falar então de céu? Simples. As pessoas às vezes falam, não posso nem chamar de novos teólogos, né? Esses novos liberais falam de coisas terrenas e esquecem das coisas eternas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas mais eficazes na terra foram as pessoas que mais falaram e pensaram nos céus. Por isso precisamos falar de céu. Os nossos problemas aqui são reais.
mas nós precisamos nos voltar para os céus. Então eu queria rapidamente tratar de algumas questões. Quem pensa no céu, em primeiro lugar, mexe com sua vida financeira. Por quê? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Aonde nós estamos acumulando os nossos tesouros? Precisamos falar do céu. Pensar no céu nos leva a ficarmos mais desapegados das coisas terrenas, mexe com as coisas e as nossas emoções mais profundas. Pensar no céu nos leva a viver uma vida de santidade na terra. 1 João 3,3: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Se nós não pensarmos nos céus, nós vamos acumular tesouros na terra. Se nós não pensarmos nos céus, nós não buscaremos viver uma vida de santidade. Pensar nos céus nos ajuda a enfrentar o sofrimento na terra. Romanos 8,18, olha o que Paulo diz: considere que os nossos sofrimentos atuais, e a gente está sofrendo, sim ou não? Mas olha o que ele diz: os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória. Quando falamos dos céus, renovamos a nossa alegria e a nossa esperança. E o que é o céu? Amados, o céu não é apenas um lugar, mas um estado de plena felicidade e alegria. É um local de descanso das nossas fadigas. O céu é a casa do Pai, é o lugar da beleza, da segurança e da provisão. O céu é a nossa pátria. Embora estejamos na terra, nós somos cidadãos dos céus. E como embaixadores dos céus, precisamos anunciá-los, precisamos falar deles, precisamos pensar nele e precisamos viver como se nós já estivéssemos lá. Há uma promessa para nós nos céus, por isso também precisamos falar de céus. Agora eu lhe convido para o final, capítulo 21, versículos de 1 a 5 de Apocalipse. Quando nós falamos de céus, não é apenas para tentarmos enganar os nossos sentimentos. Há uma promessa real. Quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 21, deixa eu te perguntar: quem é que já viu milagres que só o Senhor pode fazer por você ou por alguém? Tem alguém aqui que viu milagres assim? Isso aqui a medicina não podia, só Deus. Amém? Cremos em milagres e alguns aqui são testemunhas oculares dos milagres. Amém? Então, como nós não vamos entender, aceitar intelectualmente no nosso coração que essas promessas são para nós, se Ele já agiu em nosso favor? Apocalipse 21, de 1 a 5 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas. Aleluia. Amados, pensar no céu é transformar a nossa mente para nós não sermos transformados pela cultura vítima. Precisamos urgentemente voltar a falar, a viver nessa expectativa do novo céu, do que o Senhor irá fazer na nossa vida. Nós precisamos viver como se a qualquer momento a trombeta fosse tocar e nós estivéssemos de morada para os céus, meus amados. Precisamos viver como igreja, com intimidade com o Senhor e intimidade uns com os outros. Precisamos voltar às práticas espirituais de jejum, de oração, de leitura. Precisamos voltar a saborear a palavra de Deus, a ter prazer na comunhão uns com os outros. Estar nessa casa, precisamos ter prazer nisso todos os dias da nossa vida. Porque a promessa do Senhor, quando Ele diz, versículo 4, capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará o nosso rosto toda a lágrima. De quem está falando? De nós, como igreja. Ele está falando de mim e de você, como igreja, como a noiva do Senhor. Por isso, nós precisamos falar de céus aqui e hoje. Os nossos olhos estão contemplando coisas que trazem tristeza. Aqui nós experimentamos a dor. A morte ainda é uma intrusa nas nossas vidas. Vez ou outra se atravessa na nossa vida, interfere nos nossos relacionamentos. Mas qual é a promessa de Deus para nós? Nós um dia venceremos a morte. Poderemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória, ó morte? O Senhor já venceu a morte, Ele já nos garantiu morada, e nós precisamos nos alegrar com isso todos os dias, igreja. Precisamos voltar a falar de céu e gerar expectativa no nosso coração. Hoje os nossos olhos contemplam coisas que trazem tristeza e desalegria, trazem pranto, mas precisamos colocar no nosso coração: esse dia está próximo. Um dia que não mais haverá nem choro, nem morte, nem tristeza. Toda lágrima no nosso rosto, quem enxugará é o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos voltar a ter prazer nessas coisas. Fique de pé, meu amado. Aleluia. Glória. Aleluia. Senhor. Aqui, enquanto estamos na terra, estamos sujeitos às mesmas fadigas que João está. Os amigos mortos, a igreja perseguida, ele exilado. Quantos imperadores se colocaram à disposição contra a igreja do Senhor? O intuito era calar, o intuito era destruir. Nenhum imperador romano conseguiu, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra entidade, nada conseguiu calar e nada conseguirá calar a igreja do Senhor. Nada pode nos calar. As dificuldades podem trazer lágrimas aos nossos olhos, podem trazer dor e sofrimento, mas nós precisamos estar conectados constantemente ao trono da graça do Senhor. Por isso eu quero convidar, estimular e desafiar a igreja do Senhor diante de qualquer situação que nós possamos estar passando nesse momento. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio agora é olharmos a partir da perspectiva dos céus. Aqui na terra, os olhos podem ver coisas que nos deixam tristes, mas a perspectiva dos céus, a promessa de Deus para nós, ela enche o nosso coração de alegria e de esperança. E diante de tudo aquilo que nós estamos passando, nós temos uma certeza absoluta. Mateus 28, 18 é promessa do Senhor, quando Ele diz: vão e ensinem a
outros tudo que eu tenho ensinado a vocês. E qual é a promessa dele? Eu estarei com vocês até amanhã ou depois de amanhã. É assim? Como é que ele diz lá? Até a consumação dos céus. Essa é a nossa esperança. Por isso precisamos voltar a falar de céus, precisamos a gerar essa expectativa no nosso coração. E se nós temos vivido até aqui, amados, apenas uma perspectiva humana e intelectual do que é a igreja, eu quero convidar você a partir de hoje para uma perspectiva espiritual e bíblica do que é a igreja, daquilo que o Senhor tem reservado para nós como igreja. Nós não iremos morar nos céus porque o nosso nome está no hall de membros da igreja. Nós iremos morar nos céus porque nós somos salvos, redimidos, somos transformados pelo Senhor Jesus. Por isso, muito mais do que estar preocupados se o nosso nome está no hall de membros da igreja, precisamos estar preocupados se nós temos o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Eu não estou dizendo isso para diminuir a igreja, pelo contrário. Eu estou dizendo isso porque a nossa responsabilidade uns para com os outros não é porque o nosso nome está lá, é porque nós fazemos parte disso que está aqui. Amém. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Isso eu queria desafiar essa igreja a viver comunhão primeiro com o Pai, segundo uns com os outros, a ter cuidado, a nós nos propormos a orar, a abençoar uns aos outros. Perguntar ao irmão que está aí vizinho: irmão, eu posso orar por você? Eu vou me dedicar essa semana, esse mês, esse ano a interceder pela sua causa. Por quê? Porque igreja é família, irmãos. Uma coisa que eu costumo dizer: família, se um ganha, todos ganham. Mas se um bate o carro e não tem dinheiro para consertar o carro, aquela dívida é de quem? É da família toda. A família se reúne, ajuda, alguém vai casar, a gente faz aquela, ajuda tudo, compra tudo, para abençoar aquela nova família. Igreja, nós somos uma família, precisamos nos preocupar uns com os outros. A alegria de um é a alegria de todos, mas a tristeza e a dor de um é a tristeza e a dor de todos. E o Senhor que restaurará a nossa alegria em todos nós. Mas nós precisamos ser final de bênção na vida uns dos outros. Isso eu quero orar pela igreja. Vamos louvar, depois vamos orar, para que o Senhor restaure o desejo, a alegria de ser igreja, o prazer de estarmos juntos como igreja, o prazer de estarmos nesse lugar e a esperança real de um dia irmos morar com o Senhor na glória. Vamos louvar. podia contar de todas as nações, tribos,
pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E João faz a seguinte pergunta: e esses, quem são e de onde vêm? E a resposta é: esses são todos aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. É nossa expectativa, é nós estarmos montados nessa grande multidão e lá cantarmos esse hino novo dos céus: Santo é o Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa. Eu quero orar para a igreja viver essa expectativa hoje, já, de comunhão com o Pai e relacionamento com o próximo. Eu vou pedir você a fazer essa oração comigo, em nome de Jesus. Vamos dizer: Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, é quem nos alcançou. É verdade. Pela tua misericórdia, Obrigado. pela tua graça, nós fomos Aleluia. comprados, fomos lavados, fomos unidos. É a tua palavra que diz que antes nós não éramos nada, para que o Senhor se preocupasse conosco, mas pela tua infinita bondade, o Senhor nos comprou e hoje nós somos um povo. Podemos dizer que somos o teu povo, somos a tua família, somos a igreja do Senhor, nós somos a tua noiva querida e adornada por ti, Senhor. Por isso nos alegramos, porque diante de toda a adversidade, diante de tudo que nós venhamos a enfrentar, nós temos um Deus que tem o controle absoluto de tudo nas suas mãos, e em ti podemos descansar. Senhor, tantas coisas que estão vindo ao nosso encontro, que às vezes nos dispersam, querem nos afastar de ti, tirar o nosso relacionamento e a nossa comunhão. Hoje à noite eu peço que o teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos trazer para o prumo, possa nos trazer de volta para o centro da adoração, para que nós possamos viver em profunda intimidade com o Senhor e com os nossos irmãos. Nos faz, ó Deus, viver na expectativa do amanhã, de estarmos na tua presença, de estarmos na glória contigo, Senhor. Nos faz ter a expectativa dos céus todos os dias, para que no dia de hoje nós possamos viver em comunhão e santidade, ó Deus. Assim, Deus, nós oramos, pela fé te agradecemos, porque só o Senhor, pela tua graça, foi que nos alcançou e nos deu a condição de sermos filhos amados de Deus. Assim oramos, agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Thank
eu gostaria que todos ficassem atentos. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Bruno, sua esposa, Val, e atender ao convite, né? Até porque ele estava de folga aqui esses dias. Eu soube que ele estaria no domingo aqui. Eu aproveitei para convidá-lo e prontamente disse que poderia vir. E eu louvo a Deus pela vida deles. Tive a oportunidade de estar com eles ali também em Juazeiro. Foram dias maravilhosos, edificantes. E ele está aqui também, retribuindo um pouco, né? Porque ele, quando vem aqui, fica sempre se coloca à disposição. E é bom quando as pessoas estão dispostas a servir o Rio, independente da congregação, da mesma placa, né? Amém? Amém? E eu gostaria, irmãos, de anunciar amanhã, nós vamos ter o início na última semana de oração do ano. Nós temos essa semana de oração a cada 2 meses. Desde janeiro do ano passado, nós estamos realizando essa semana de oração, tem sido bênção. Não resta dúvida que muitas lutas também surgem, porque quando a igreja se propõe a entrar numa intimidade maior com o Senhor, as batalhas também se levantam, mas o Senhor dá vitória em todas elas. Eu creio, e não tem cessado lutas, irmãos. Por isso que a igreja precisa continuar orando. Não é orar uma vez e ser bênção, e depois na hora das pelejas que o inimigo se levanta mesmo, quando a igreja se propõe a orar, porque nós temos visto coisas tremendas que aconteceram aqui. Curas, restauração, obra do Senhor feita na vida de pessoas, onde elas passaram a ter mais vontade de estar na presença, de se dedicar, de aprender e melhorar cada vez mais para servir ao reino. Enfim, a gente tem percebido Deus agindo na sua igreja, mas nós precisamos continuar orando. Só para vocês terem ideia, Ronaldo Lidó, num testemunho que ele dá, na época ele estava numa tribo não alcançada na África. Tem uma cultura de uma certa tribo não alcançada que era uma cultura deles invocarem espíritos imundos num dia de festa, era uma festa anual essa tribo, e essa festa eles invocavam vários espíritos e acontecia um alto índice de homicídios entre eles, passavam a matar uns aos outros, sempre morriam um bom número, consideravam muito membros daquela tribo ali. E depois eles já ficavam ansiosos pela festa novamente do outro ano. Ou seja, existe o melhor e estavam querendo que o pior. E o que aconteceu? Eles se reuniram, ele e mais alguns missionários, se andaram cerca aí de 5 dias a pé para chegar nessa tribo. E lá eles passaram a orar, e saíam, davam voltas, saíam orando, circulando, orando e intercedendo por aquele povo, para aquele dia que havia aquela situação ali. Então, o que acontece? Naquela hora, meus irmãos, eles estavam ali orando, intercedendo, não foi só um dia, foram cerca de 3 dias que eles se proporam a ficar jejuando, orando, intercedendo, andando ao redor da localidade. Não baixou nenhum espírito imundo no dia da festa e ninguém morreu. O que aconteceu? Na coisa de semana ou 10 dias depois, eles saíram e foram até a outra tribo que tinha a mesma cultura. Quando se fala em cultura, questão missionária, se fala muito em preservar cultura, mas preservar cultura benigna, porque cultura maligna deve ser quebrada. Então, eles foram para outra cultura. E quando chegaram nesse outro local, quem foi primeiro? O pessoal daquela tribo que ficaram eles frustrados. Eles ficaram frustrados porque os espíritos imundos não baixaram. E não houve aquilo que era comum acontecer todos os anos.
Então se deslocaram todos para outra tribo, porque nessa outra tribo também eles tinham essa mesma cultura. E eles foram, já que não houve lá, né? Então eles foram para essa outra tribo. Quando chegaram lá, também os missionários foram e fizeram a mesma coisa. E nenhum espírito imundo baixou ali, e nenhuma morte aconteceu. E aí eles entraram com o Evangelho, com a verdade do Evangelho, e houve uma transformação. E muitos naquelas duas comunidades que eram não alcançadas, tribos lá na África, muitos se converteram ao Senhor Jesus, e passou a existir igrejas do Senhor, e essa cultura maligna foi colocada por terra. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, a oração pode muito seus efeitos. Se a igreja se colocar para orar, para interceder, não pense que se você sair da sua casa, chegar aqui, você é só mais um e não vai mudar nada, não. Tem sim eficácia na oração dos justos. E se cada um de nós tivermos um compromisso de estarmos aqui, orando, intercedendo, pelos nossos irmãos, pela igreja local, pelas pessoas também até que não estão conseguindo congregar, por aqueles até mesmo que estão lá fora, até mesmo as autoridades que estão instituídas aí, constituídas e estão aí com a responsabilidade de conduzir o povo. Enfim, motivos para orarmos nós temos de sobra. Nós temos muitas coisas para falarmos com Deus, e é bom que a igreja possa participar. Amém? Bom, uma coisa era isso que eu queria falar. A outra é em relação, irmãos, à questão, eu gostaria muito, isso que eu vou falar, os nossos visitantes podem ouvir, não tem problema, mas não tragam para vocês. Vocês não têm esse dever nem esse compromisso do que eu vou falar agora. Eu gostaria muito